Vamos agora começar a falar da trajetória do Carlos Filhos. Aí você, como foi que você lançou o Império Ré? Como foi esse estalo? Como é que foi essa... Você falou da parte empresarial, mas como foi o divisor de águas, doutor Carlos? Ninja, a primeira pessoa que me estendeu a mão em Campina Grande foi um cara chamado Leonardo Júnior, seu amigo. Eita, meu amigo, meu Isso. pessoal. A casa onde era do avô dele, ele estava reformando, não sabia o que ia fazer. Aí eu disse, faça uma clínica, que eu venho pra cá, eu lhe ajudo, a gente vai pra cima, eu tomo de conta, coisa e tal. Ele disse, eu vou fazer isso na obra. Se eu vou mudar o projeto todo e vou fazer, eu digo, faz nada, eles vão fazer. Tava eu, meu pai, fomos visitar. E nessa época, eu não queria mais estar dando plantão. Então, eu fazia cirurgias eletivas e endoscopia e estava indo para começar a fazer colonoscopia também. Só que não me enchia os olhos. Porque eu sempre gostei de operar, mas não queria estar naquela vida do plantão. Trabalhava no trauma, imagina. Sábado e domingo no trauma. Pega fogo. Então... surgiu a possibilidade, porque era até difícil, era um curso, não tinha nem pós-graduação nessa época, era um curso, isso lá em 2018, e surgiu a oportunidade de fazer esse curso. Só que aí, as pessoas que estavam ao redor, porque transplante capilar era uma coisa que, Turquia, ou em São Paulo, tinha um médico que ainda é famoso, Fernando Bastos, em Recife, e aí... Quando eu disse, disseram que eu estava louco. Foi mesmo? Foi. Não, você tá louco, você vai deixar suas coisas e tal, e não sei o quê. Só que Leonardo disse, você vai acertar em cheio. Foi mesmo? Foi. Quem chega primeiro bebe água limpa. É um ditado Ótima excelente. leitura. Aí eu disse, Léo, eu já ia, porque quando eu gosto da crítica. O cara dizer, não vai dar certo, não. Aí acredita. aquilo Me dá o combustível. Eu digo, eu vou mostrar que vai dar certo. Aí eu fui. Aí tive apoio depois de meu pai e depois de minha mãe. Assim, não foram contra, mas eu não, sabe, não era aquela coisa que enchia os olhos, vamos dizer assim. Mas depois foram vendo, meu pai sempre abraçou tudo e minha mãe também, que eu queria fazer, eles foram apoiando. Então eu voltei e Renale ajudou muito. Está faltando o que para tu começar isso? Eu disse, rapaz, compre isso aí. Foi mesmo? Foi. Eu já ela tá fazendo medicina, na época ela não sabia nem o que era uma gases. Então, o que é gases, o que é... Aí foi, juntou tudo, eu digo, Léo, vamos fazer, vamos. Ninja, foi difícil. Porque a clínica era uma clínica popular, ela atendia tudo, uma policlínica, mas não para a questão do cabelo. Mas nós começamos lá. E aí começamos, um amigo, um familiar, fulano, pague só aqui a equipe, e o resto eu trava do bolso para bancar, Léo dando espaço, Léo querendo... Léo foi um dos meus primeiros pacientes, eu disse, Léo, não dá não, porque isso foi que eu vi, vamos botar 3 cabelos aqui. E a gente foi, e aí o compromisso, eu sempre tive cuidado, eu selecionava os pacientes, eu não pegava casos tão complexos, porque eu sabia que eu não ia entregar. Porque se fosse um esporte, Ninja, não é, Gabriel, como um tênis ou uma corrida que depende exclusivamente de você. Depende de uma equipe, é coletiva a cirurgia. Então depois eu aprendi, mas ainda faltava a equipe. Aí foi pegando, e nós passamos um ano assim. No segundo ano a gente já alinhou, e aí começamos a trabalhar, e eu sempre fui muito próximo dos meus pacientes, foi dando certo, foi crescendo, e chegou um momento que a clínica já não suportava mais o tamanho que a gente tinha chegado. Aí chamei Leonardo, Léo, e aí, vamos para outro canto. Chegou a hora. De início ele queria fazer lá em cima, mas ele disse, Carlos, aqui é familiar. Vamos para outro canto, vamos. Aí fomos para o design. Tem uma amiga lá, Ionara, que sempre me vende tudo em Campina. Me levou para o design, e aí, inclusive, operei Zé Neto, também, filho de Arinaldo, facilitou, disse, Carla, que é do jeito que você quiser. Compramos a sala, fizemos a reforma e fomos embora para cima. Depois que inaugurou, aí foi que cresceu muito, cada vez mais. Eu tenho uma equipe muito boa, pessoas fantásticas que são compromissadas, além de vestir a camisa, não só veste, não. Trabalha muito. São trabalhadores, então isso, quando a gente está rodeado de pessoas boas, tudo dá certo. E a clínica, graças a Deus, hoje eu comprei uma sala e antes de começar
Ficou pequeno, compramos outra, João Gabriel. Aí quando nós terminamos, aí eu disse, agora vai dar certo. Quando nós terminamos, na inauguração já ficou pequena. Compramos mais outra, depois mais outras. O corredor lá só tem uma sala ainda que não é nossa. E tá pequeno de novo. Nossa, Graças a Deus. Eu percebi a procura da mãe. Então você teve, além do desafio de ir para uma área de conhecimento nova, né? Pelo que eu entendi, você estava mirando para um lado, mas foi para o outro. Você teve que criar mercado, teve que criar equipe, teve que empreender de verdade, né? João, ninguém sabia que da equipe, as meninas não sabiam nem que faziam um transplante capilar. Então, assim, eu fui dar aula, fui ensinar, tentei trazer professor de fora mesmo, tentei trazer a equipe. Naquela época não vinha, porque era muito escasso, era muito restrito. Quem tinha sua equipe tinha, acabou. Hoje não, hoje está muito fácil. Hoje a clínica, na verdade, eu só faço transplante, certo? Eu só faço o cabelo, porque eu não tenho tempo para as outras atividades. Eu ainda faço outra atividade assim, se for tricologia, que é o cuidado do cabelo, voltado ali para os meus pacientes que vão ser cirúrgicos. Se não forem ser cirúrgicos, aí eu faço o primeiro atendimento e direciono, porque lá tem tricologistas. Mas hoje lá nós temos a parte de cirurgia plástica, temos 3 cirurgiões plásticos, temos dermatologista, temos 5 médicos na parte do transplante capilar e na parte de tricologia. O que danado é tricologia? É o cuidado do cabelo. Um exemplo, o transplante. 90% das calvícies, elas são por alopecia androgenética, que é essa que vocês têm, que é um fator hereditário. Mas tem doenças do cabelo que fazem o que a alopecia androgenética não é uma doença. Mas tem os outros 10% que são doenças. Fibrosante frontal. Ou seja, é uma coisa que é reversível, a calvície? Dependendo da doença, tem que tratar. A fibrosante frontal, na literatura, ela está contraindicada. A areata, você tem que tratar, ela é uma doença autoimune. Aí você entra com um tratamento porque seu organismo ataca seu cabelo. Entendi. A fibrosante frontal, hoje os estudos estão mudando, que o cabelo é novo. Nós, inclusive, fizemos uma cirurgia que eu digo de gente grande, que essa é reconstrutora. Nós ficamos com a paciente 2 anos, investigando, cuidando, tratando, para a doença ficar adormecida. Fizemos biópsias nesse período para confirmar. Depois viemos para a cirurgia, nós fizemos uma lipoaspiração de gordura aqui da barriga dela. E aí fizemos uma técnica chamada nanofet, que é tipo uma máquina que você coa essa gordura para extrair as células tronco. Lipo enxertamos no couro cabeludo dela e depois extraímos o cabelo dela pela técnica long hair, que é sem raspar, e fizemos a implantação. Tá em evolução, mas assim, a cirurgia foi um sucesso. O cabelo tem um tempo, ele cai e depois volta a nascer. Nós estamos aguardando esse tempo, mas sem sombra de dúvidas vai trazer, principalmente para a mulher, né? Traz assim a vida novamente, porque o homem ainda usa um boné, raspa, dá um jeito. A mulher, imagine, é doloroso demais a falta de cabelo. Então, a gente já sente a energia dela totalmente diferente, né? A felicidade, a emoção, a autoestima. É prazeroso demais. Bom demais. Vamos começar agora a botar a mão na massa, literalmente, doutor Carlos Filho, e começar a falar um pouco que é a verdadeira arte, viu? O que esse cidadão, esse profissional da saúde faz com a vida das pessoas. Doutor Luiz Fernando, vamos exibir já alguns casos e a gente vai comentando. A primeira pergunta que a pessoa pode fazer,